Olá, sejam bem-vindos ao nosso Café Executivo, um programa que vai trazer para você um pouco dos trabalhos, dos serviços que a Prefeitura de Congonhas executa e, às vezes, e certamente, na verdade, vai esclarecer suas dúvidas. Conosco hoje nós vamos falar com o secretário de Saúde, Alan Diego Falce, que vai nos dar aí algumas informações a respeito de investimentos em saúde. Não é isso, Alan? Seja bem-vindo. Tudo bom, Daniel? É com muita alegria que eu recebo esse convite. Gostaria aqui de parabenizar a equipe da comunicação pelo projeto. Eu acho que é uma forma que nos aproxima do público, da população congonhense, né? E é um momento da gente esclarecer algumas dúvidas, né? E também colocar para a população o que a gente tem feito de trabalho para a cidade. É isso aí, a nossa mesa está posta, então nós vamos começar a bater o nosso papo. É interessante porque, assim, de uma forma geral, as pessoas têm uma visão de que o secretário de saúde é um médico, uma pessoa mais velha, e você é um advogado. Explica aí pra gente como é que é esse menino novinho, advogado, gerindo a saúde em Congonhas. Nem tão novo assim, né? Estou com 37 anos, indo para os 38 anos, né? Minha história na saúde começou com minha profissão mesmo, com direito, né? Logo quando eu formei, eu comecei a advogar na área, né? E logo com pouco tempo de advocacia, já militando na área de judicialização, né? Naquela parte, eu fui convidado para ingressar a equipe da saúde do município de Brumadinho, né? Lá eu fui assessor jurídico da saúde durante um tempo, depois eu vim a trabalhar diretamente na procuradoria e ali começou a minha trajetória na saúde pública, né? Passando por lá, eu também tive experiências quando fui assessor do promotor Gilmar de Assis, no CAU Saúde, e também depois no município de Contagem, como gestor também lá da pasta de toda a parte financeira da saúde orçamentária, ficava sobre a minha responsabilidade. Depois a gente chegou aqui em Congonhas, né, com muita honra, muita glória, a gente tem efetuado nosso trabalho. Então já se vão 13 anos na saúde, no SUS, uma experiência boa, mas que cada dia a gente aprende mais, absorve mais. Congonhas, com você, já é o quarto secretário de saúde. Uhum. Como é que estão esses desafios aí? Eu considero que é um desafio muito grande, porque a responsabilidade também é muito grande, né? Quando a gente fala que vai cuidar da saúde das pessoas, é um peso mesmo que fica nas costas, mas a gente tem que ter consciência desse peso, dessa importância, né? E trabalhar com afinco, com responsabilidade no dia a dia, para entregar para as pessoas um bom trabalho, né? A gente sabe que até muito antes da minha chegada, Congonhas é referência na saúde pública e a gente pretende que continue sendo e até melhorar, né? Então é um fator importante que a gente trabalha com afinco lá no dia a dia, que eu falo sempre com a equipe, a gente não pode deixar a peteca cair, a população depende de nós. É isso aí. Bom, como a gente já falou para a pessoa que está ali do outro lado assistindo o nosso podcast, o nosso Café Executivo, a gente vai falar de investimento. Saúde é muito amplo, saúde tem diversas áreas, se a gente fosse falar de saúde aqui, um dia inteiro era pouco. Mas vamos lá. Antes de falar dos investimentos que a saúde já faz, efetivamente, o dinheiro tem que vir de algum lugar, né? A gente sabe que tem um montante constitucional que o município, né, tem que investir, tem que, na verdade não é gastar, mas é do orçamento, né, do plano orçamentário. Como é que esse dinheiro vem? Como é que esse percentual surgiu constitucionalmente? Por que é isso? E como é que Congonhas coloca esse recurso dentro desse percentual, ou até acima, ou até abaixo? Me explica como é que funciona. Explica aí para o nosso... Para quem não milita no dia a dia, eu costumo falar que a saúde é um serviço extremamente complexo, né? A gente trata de muitas funções ali, seja do tratamento na rede de urgência e emergência, dos tratamentos eletivos, que passam também pela odontologia, pelo transporte sanitário, pela questão farmacêutica no fornecimento de medicamentos, né? Tem a questão da quimioterapia, né? Então é uma situação que são diversos assuntos numa pasta só, que é muito complexo. Ideal que a população não adoecesse, né? Que a gente trabalhasse mais com prevenção. Então mas na pasta da saúde a gente também trabalha com a prevenção, né? Então tem primeiro a promoção à saúde, depois a questão de urgência.
Como eu disse, é uma situação que é muito complexa. Só quem está lá dentro sabe, inclusive pelo emaranhado que a gente tem de legislações que tratam sobre isso, né, no país. Mas eu acho que o poder constituinte, lá no nascimento da Constituição de 88, ele focou que tivesse um mínimo constitucional, que é 15%, para garantir que com aquele gestor público que ele estivesse, garantisse aquele mínimo necessário para arcar com os custos mesmo da saúde em si. Como eu disse, Congonhas é um município diferenciado do ponto de vista de investimentos na saúde. Muito embora o mínimo constitucional seja 15%, determinado lá na Constituição Federal, o nosso parâmetro aqui é sempre investir o dobro disso, entre 32% e 34%. Muito recurso. É muito recurso investido. Não é à toa que a gente tem uma saúde reconhecida aqui na região, né? Congonhas, se você pegar a região aqui do quadrilátero ferrífero, sem sombra de dúvidas, o município que mais investe em saúde pública em termos proporcionais. Até por isso, Congonhas se tornou polo de micro recentemente, né? Então, além de atender o próprio município, ele ainda atende outros aqui da micro. A gente já compõe 5 municípios, né? A gente tem essa responsabilidade daqueles pacientes que, quando tramitam de uma complexidade maior que o município de origem não consegue atender, essa complexidade aumentada vem para Congonhas. A gente tem os atendimentos na UPA e também no Hospital Bom Jesus. Vamos falar então do investimento. A gente sabe que você falou em uma série de serviços que precisam ser direcionados, né? Mas o que disso é investimento de fato? Por exemplo, a consulta, o pagamento do médico, não é isso, meu querido espectador? Isso tudo são despesas que que todo município tem que fazer. Mas o que sobra para investimento desse orçamento, desses 15% de um orçamento? Tem um planejamento disso? Sim, isso envolve todo um planejamento, né? A administração pública, ela sempre se remete primeiramente ao plano plurianual, né? Para a gente definir como que vai ser as metas orçamentárias para cada pasta, e na saúde não é diferente. Aqui em Congonhas a gente tem uma parceria também via Secretaria de Planejamento, né, com o programa Valoriza, onde cada secretário se comprometeu com as metas da saúde, e é com base nessas metas que a gente faz todo o dissecamento do orçamento, né? Então, lógico, a gente tem um custeio que é aquele que a gente chama de custo fixo, que são os salários, são os insumos que a gente precisa fazer, mas a gente planeja sim investimentos na saúde, porque a gente sabe que cada dia mais as doenças vão chegando, a população aumenta e os problemas são cada vez mais complexos. A gente passou aí pela Covid, né? Ainda vem passando, e ela colocou esses desafios para a gente, onde vai tirar recursos para investir, para comprar vacina, para comprar máscara, álcool em gel, enfim, uma série de coisas. Mas aí a próxima pergunta que eu quero te fazer é: de onde vem esse recurso para além desses 15%, para poder fazer esses investimentos? É só o governo municipal, estadual e federal que manda esse recurso para a saúde, ou tem outras fontes? Não, são diversas fontes de recursos, né? Além dos repasses obrigatórios constitucionais, né, que são aqueles percentuais dos impostos que a União tem que repassar ao município, o Estado também, a gente assim, trata diariamente com emendas parlamentares, né, emendas impositivas aqui, com emendas ao orçamento da própria Câmara de Vereadores aqui em Congonhas, né? Então é com esses recursos que a gente planeja e administra o dia a dia da secretaria. Não, beleza. Então vamos falar efetivamente de recurso, então, de investimento. A gente ficou sabendo que no planejamento da Secretaria Municipal de Saúde começaram algumas obras em UBSs. Explica como é que é isso, esse investimento. Estava precisando, não estava precisando? O que está sendo feito? Quais são? Explica aí. Certamente a população que está nos assistindo agora sabe muito bem de algumas carências que as nossas unidades de saúde têm. Eu considero assim, questão de pintura, telhado, né? Que a gente sabe que as unidades vêm sendo afetadas pelo tempo,
mas também com o método construtivo que foi realizado aqui em Congonhas, ele não foi, assim, na minha opinião, o mais adequado, então gerou-se problemas físicos nessas unidades, e aí agora a gente resolveu por bem, né, com a iniciativa do prefeito, da gente fazer reformas nas unidades. As reformas são para garantir um atendimento a contento, com que aqueles dias chuvosos a população não tenha que conviver com chuva dentro das unidades, uma pintura adequada para a gente ter a questão da vigilância sanitária de acordo com as normas e garantir assim um atendimento de boa qualidade. Então são investimentos necessários que o município está fazendo agora e que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida do cidadão congoense. A gente sabe que o uso constante desgasta mesmo, né? Na casa da gente é desse jeito, não é mesmo? Mas assim, quanto tempo que essas unidades não passavam por reforma, por algum tipo de melhoria? E quais são essas unidades? Elas são todas as unidades que estão com atenção nesse momento? Olha, Daniel, muito tempo, viu? E algumas unidades que a gente pode falar até com obras que eu considero assim bastante recentes. A gente sabe que tem o desgaste natural e a gente sabe que tem que ter a continuidade na manutenção predial, mas assim, são desgastes relevantes que a gente vai estar cuidando agora com essas reformas. A gente tem unidades que estão com mais dificuldades, a gente pode citar aí a Basílica e o Maranhão, inclusive foi esse o motivo das obras se iniciarem por essas unidades, né? A gente também tem o Profeta, que tem uma dificuldade lá no telhado, a gente pretende também dar uma atenção especial ali na unidade do Dom Oscar, né? Então assim, são diversos pontos que está contemplado lá na licitação e que a gente vai fazer uma obra e reparos necessários para que a gente tenha, como eu falei, um atendimento a contento e que dê um conforto adequado para a população. Pelo que você está falando, então, essas unidades básicas de saúde que estão recebendo essas reformas agora são unidades que já estão no próprio do município, são prédios do município. Vai chegar a algum tipo de manutenção nos prédios alugados ou nesse primeiro momento são só essas unidades? Esses investimentos que estão sendo feitos nessa legislação são para os prédios próprios, mas a Secretaria de Saúde tem já contratado um serviço de manutenção predial para outras unidades. E aí também a gente tem que lembrar e sempre conversar caso a caso nesses prédios alugados, que muitos deles, dependendo de cada contrato, pode ser de responsabilidade do proprietário essas adequações. Hoje a gente enfrenta um problema grande de acessibilidade dessas unidades, é um problema complexo que a gente tem tratado, inclusive em cada renovação de contrato, exigindo dos proprietários de imóvel essas adequações e quando não é possível, a gente avalia inclusive a mudança desses locais para garantir que aquele usuário que tenha deficiência, que tenha necessidade, tenha ao decorrer do tempo esse conforto, esse respeito por essa importante decisão. Ok, você falando assim, me ocorreu, a gente já acompanha às vezes redes sociais, enfim, uma pessoa ou outra nos fala, uma das UBSs que eu não sei, você vai me dizer, ela é própria ou ela é alugada, que é a do Primavera, que sempre tem algum tipo de problema, seja com o usuário, seja com o servidor. Como é que está isso, essa unidade? Essa unidade é uma unidade que a gente pretende construir uma nova, né? Com recursos próprios, já está inclusive... Mas lá é alugado? Lá é alugado, e a gente pretende construir uma com recursos próprios, né? Isso já está determinado no orçamento, né? Está já planejado na LOA, já está em fase de licitação e a gente pretende entregar essa obra para a comunidade muito em breve. A gente sabe que também é um bairro que cresceu muito populacionalmente, tem muitos prédios nos locais e a gente precisa adequar o atendimento conforme é o preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, assim, é de fundamental relevância a construção dessa unidade e é uma promessa nossa para esse governo. Não, beleza. Uma parte da população a gente sabe que reclama dos serviços, às vezes, recentemente falaram até da questão relacionada ao atendimento odontológico, seriam essas adequações que vão levar vocês a fazer
uma unidade básica própria para atender aquela... Sim, como eu disse também, pelo crescimento populacional daquele território é importante. Hoje os atendimentos que são feitos lá na unidade eles já ultrapassam a capacidade instalada do que a gente tem. Então a gente tem que adequar isso. Já vem de tempo, mas a gente já tem estudos, né, que demonstram que é necessário a construção da unidade naquela região. Entendi. E ela atende um público bastante extenso, a gente sabe disso, né? Apesar do bairro ter crescido, enfim. Mas acho que eu já ia te perguntar se teria melhorias para os distritos, mas você já disse que são só dos próprios. Então, no caso, o Maranhão, por exemplo, que é um distrito, já tem um prédio próprio, vai receber essa adequação. Lobo Leite, seria próprio ou é alugado? Lá como eu disse, são só os prédios próprios que vão receber esses investimentos, né? Até porque, como eu disse aqui, é uma avaliação contratual que muito desses imóveis alugados é de responsabilidade dos proprietários, né? Então, de repente, não seria lícito a gente fazer investimentos contemplando imóveis que não são do município. Entendi. E qual o valor foi planejado para esse investimento, para esse momento? Para essas unidades, você tem isso mais ou menos de cabeça? Eu não vou saber te dizer o número correto, mas são mais de 2 milhões de reais de investimento que estão sendo feitos. Salvo engano, acho que é isso mesmo, né? Lembrando que foi feito através da Secretaria de Obras um planejamento com a planilha orçamentária, com visita a todas as unidades, de quais seriam os serviços que teriam ser realizados, seja com troca de forro, troca de telhado, pintura interna, pintura externa, adequações da parte hidráulica, né? Isso tudo foi levantado pelos técnicos da Secretaria de Obra e contemplado nessa planilha que foi levada à licitação. Vamos mudar de assunto então, vamos falar da frota. A gente sabe que a frota de veículos ela é importante, mas que vez ou outra a gente passa por um carro ou outro mais velhinho, a gente conversa com uma pessoa ou outra ali que tem acesso, o carro está ruim, muito duro, às vezes com o pessoal mesmo que dirige, o carro está sempre em manutenção porque já está mais velho. O que vocês estão pensando para investindo nessa área, no transporte do próprio? É um serviço que a gente faz hoje em Congonhas, que às vezes as pessoas não têm dimensão do tanto de viagens que nossos motoristas lá realizam no dia a dia, né? Então, seja para tratamentos, né, lá em Barbacena, nos hospitais referências, seja em Belo Horizonte, no tratamento de câncer, seja na hemodiálise, que a gente encaminha para Lafayette, são muitas viagens, consultas, né, de especializadas no município de Belo Horizonte. Então, as viagens não param, os carros não param de rodar e eles rodam muito. Então, a manutenção ela é diária mesmo. Então, assim, com base nisso também, na necessidade de trocar a frota, a gente fez um investimento significativo já. A gente está trazendo agora para o município 14 carros novos, né? Estamos trazendo também 3 ambulâncias, sendo uma UTI completa. Dessas 3 ambulâncias, uma já chegou, ainda falta 2 que a gente já está com o contrato assinado, esperando chegar. E eu acho que esses carros, eles vão dar esse conforto que eu falo para a população, né? Dar segurança nas viagens, nas estradas, né? É importante. Menos manutenção, carro novo. Sim, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar sempre, se planejar, porque a gente sabe que esses bens são duráveis, mas eles têm uma determinada quilometragem, né? Isso deixa o motorista e o usuário mais confortáveis, né? É um benefício para ambos. Na minha visão, acho que é um ganho enorme para a população, né? Seja para os nossos motoristas lá, servidores, mas para a população também que vai ter um conforto maior, um carro novinho, adequado, uma segurança maior na estrada, né? Então isso tudo acho que reflete positivamente e é um investimento que eu considero extremamente necessário. Gostaria de citar também que a gente vai ter uma SPIN, que é um carro maior para o tratamento das pessoas de saúde em casa, né? A gente vai ter também uma van adaptada que está chegando para a gente transportar aqueles pacientes que têm dificuldade de locomoção e deficiência física. Então são investimentos importantes que o Dr. Cláudio ele sempre nos cobra muito isso, né? Nessa parte em si, ele sempre está me cobrando incansavelmente para que saísse esses investimentos e agora a gente conseguiu assinar os contratos.
né, já está no prazo das fornecedoras entregarem para a gente esses bens que vão ser tão importantes. Irmão, e o que vão ser feitos dos carros antigos? Vai leiloar? Vão colocar em outras áreas do executivo? Até porque os carros da saúde a gente sabe que tem uma questão que tem que passar pelo Conselho de Saúde, tá? É isso? Sim, lógico que, como você bem sabe, e até citou aí, é uma decisão que a gente vai colocar lá para o Conselho decidir, né? Muitos desses carros são adquiridos com verbas vinculadas da saúde, mas eu acho que a gente tem que fazer a avaliação de caso a caso. Eu acho que vão ter veículos que, de repente, num transporte interno, eles vão contemplar muito bem. Outros a gente pode abraçar outras secretarias, de repente, que estão precisando desses veículos, né? Mas isso vai ser muito pensado junto com a diretoria lá de transportes, caso a caso, cada veículo, para a gente entender também o que a gente precisa hoje, né? A administração pública, desculpa, mas a administração pública passa por um momento em que parte dos serviços estão sendo terceirizados, alugados, enfim. Então, daí a pergunta, né? Justifica às vezes ficar com o carro mais velho mesmo dentro da estrutura e tendo que dar manutenção, porque a gente sabe, lá com vocês o carro não pode parar. Se para é um serviço que às vezes pode não ser prestado, uma consulta que não pode ser feita, uma vacina que não pode ser buscada, enfim. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, sabe, Daniel? A gente entende, lógico que tem os prós da terceirização de alguns serviços, que eu entendo que não são serviços fins. Outros eu acho que é mais complicado fazer. Lembrando também que a gente tem que ter um respeito pela carreira dos profissionais, dos motoristas que estão aqui em Congonhas, né? A gente tem que pensar nessas duas coisas. Claro. Abranger não só isso, mas também aquele conforto para a população. Sempre quando a gente vai tomar uma decisão dessa, a gente tem que se planejar, olhar os custos, colocar na balança, pensar com calma para não tomar uma decisão precipitada. Ok. E antes da gente caminhar para o fim, quais são os recursos, o planejamento de outros investimentos para 2023? Só para a gente deixar aqui meio que uma promessa só. Nós vamos investir nessa área, porque na próxima vez a gente vai cobrar, não é isso? É verdade. Então, com alegria assim que eu falo que hoje eu falo que eu vou trabalhar feliz porque o prefeito tem nos dado autonomia para pensar a saúde, pensar em melhorias. A gente tem que estar criando lá na Secretaria de Saúde agora, com o investimento de um projeto de uma sala intercessorial lá na Clínica da Criança para o atendimento dos autistas. Eu já até falei isso na Câmara, numa oportunidade que eu fui, que eu acho que é uma política pública que a gente tem que realmente avançar aqui em Congonhas. A gente já tem um diferencial, mas eu acho que Congonhas pode dar mais para essas pessoas e a gente está trabalhando forte nisso. A gente vai continuar com o fornecimento dos óculos grátis. A gente já tem uma licitação que está em fase de cotação para a gente estar fornecendo aparelho odontológico para as crianças. A gente ainda vai definir parâmetros de como que vai ser feito isso, mas já é uma coisa planejada. A gente está fazendo a criação do CAPS-I, aumentando a capacidade instalada de atendimento na saúde mental. A gente fez um convênio recentemente com o Hospital Bom Jesus para aumentar o atendimento também de TO, TO é terapeuta ocupacional. E também é cheio de letrinha e tal, mas assim, se a gente não... E também contemplar mais atendimentos da neuropediatria, que a gente sabe que é uma especialidade difícil, que a gente às vezes não consegue contratar para estar aqui em Congonhas, mas já que a gente não consegue contratar, a gente está pensando em credenciar para de repente levar aquelas pessoas que precisam ao consultório desse médico, já que a gente não está conseguindo contratar. Então, assim, são investimentos importantes que a gente tem planejado, são coisas que a gente tem avançado. É uma pena, é muito curto, a gente acha que a gente vai conversar muito rápido sobre os assuntos, mas assim, a gente falou só de dois, que foi o investimento na reforma das UBSs e da frota. A gente sabe que a saúde está investindo aí nesse credenciamento, que é importante a gente tocar nesse assunto, mas acho que é um assunto que a gente pode tocar especificamente só para ele, que é a contratação de cirurgias eletivas que vão zerar filas aí de uma série de pessoas que estão aguardando para uma série dessas cirurgias. Bom, mas
Você falou aí de autismo, a gente lembrou de saúde mental. Para a gente finalizar e você dar o seu recado aqui, seu abraço aí para o nosso espectador, fala um pouquinho do evento que vai acontecer nos próximos dias. Pedir licença só porque às vezes são muitos assuntos, né? A gente vai tratando e esquece de um, mas eu queria colocar que as cirurgias eletivas é um projeto de governo primordial para o prefeito, o Dr. Cláudio. A gente tem tratado disso desde a época quando eu cheguei como superintendente. A gente já está na vista da assinatura de contrato com o Hospital Evangélico e a gente muito em breve vai estar operando muitas pessoas, inclusive aquelas pessoas com cirurgias de alta complexidade que o Hospital Bom Jesus não contempla, em razão da complexidade do caso. A gente já iniciou também as cirurgias de joelho, a gente foi contratado um valor de mais de R$200 mil e a gente já começou essas cirurgias. Eu tenho me emocionado muito. Cerca de 3 semanas atrás eu tive com uma paciente que ela havia me cobrado lá atrás, falava assim, olha, já tem 8 anos que eu espero essa cirurgia, eu duvido que vão fazer, que fulano de tal me prometeu, fulano de tal me prometeu. Essa pessoa conseguiu realizar a cirurgia, está bem em casa hoje, e assim, vão sendo suscetíveis, isso dá uma alegria muito grande, um conforto muito grande no coração da gente. A gente saber que a gente está no caminho certo e está levando um tratamento adequado, levando aquele carinho que as pessoas tanto precisam. Ninguém procura saúde sem ter necessidade, né? Sobre a saúde mental, eu até trouxe o convite aqui, eu gostaria de mostrar, né, para a população. A gente está organizando aqui a 7ª jornada de saúde mental do município. A gente vai tratar, o tema Caiu na rede, nem sempre é peixe, a integralidade do cuidado. A gente vai ter a oportunidade de conversar com os atores da saúde mental sobre os problemas diários, sobre os fatos específicos, como a gente tratar determinado tipo de moléstia, de tipo de doenças, enxergar as falhas de repente que a rede está tendo. Acho que é uma oportunidade única dos profissionais debaterem, a gente discutir isso para sempre ter uma melhoria. Lembrando que a gente vai fazer um investimento significativo com a criação do CAPSI e é um desejo muito do nosso prefeito que o mandato dele fique caracterizado por respeito à saúde mental. A gente sabe que é uma área às vezes muito esquecida e é muita alegria que eu falo que o Dr. Cláudio tem uma sensibilidade, um olhar muito específico para essa área. Então a gente está fazendo muitos investimentos, eu tenho certeza que ele vai deixar um legado por muitos anos para a cidade. Então, beleza, nós conversamos aqui com o secretário de Saúde, Alan Diego Falsi, que falou conosco sobre investimentos no setor de saúde. A gente tocou em 2 assuntos, agora no final um pouquinho sobre credenciamento. Alan, seu recadinho aí para o nosso espectador, nosso internauta. Eu queria só agradecer a oportunidade, falar que a Secretaria de Saúde está à disposição da população de Congonhas. Eu, particularmente, estou lá no prédio anexo à UPA, sempre entre as 7 horas da manhã, às 18, 19 horas. Qualquer pessoa que quiser me procurar, tirar alguma dúvida, a gente está à disposição da população para fazer aquele atendimento que eles merecem, né? Aquele atendimento, aquele acolhimento com carinho, que é o que a gente trabalha com afinco para poder fazer. A gente sabe que, às vezes, não é sempre onipresente, às vezes tem alguma coisa que foge do controle, mas a gente tem que ter a humildade de olhar, entender e sempre procurar o melhor para a população. Agradeço muito o convite e que desejo sucesso nesse projeto da comunicação da Prefeitura. Enquanto o Alan falava, eu tomava meu café, é de verdade, viu, gente? Não é de mentira não, vai tomar o dele. A gente fica feliz e agradecido pela sua presença conosco e a gente vai chegando ao final do nosso podcast, nossa primeira edição do Café Executivo, um programa que vai trazer para você sempre atualizado sobre as informações do que acontece no Executivo. Aqui não tem fake news, aqui acontece a verdade. A gente mostra quem está fazendo, a gente está aqui junto para fazer com você uma Congonhas melhor, porque a Prefeitura de Congonhas está aqui para isso, para cuidar de você. Grande abraço.